mais forte, como já enfrentamos nos clássicos, sofreu para vencer. Venceu, jogando mal, inclusive, mas venceu. Só que sofreu. Será que a gente vai contar com essa sorte sempre? Já contra o Guarani já não teve tanta sorte assim, né? Tomou um gol e não conseguiu fazer. Ainda que tiveram chances claríssimas, e eu vou estar falando disso agora. Então, vamos para a parte aqui do mapa de calor. O mapa de calor eu gosto de analisar. Primeiramente aqui, vamos para a formação. O Palmeiras jogou nesse 4-2-3-1. Até pode-se dizer um 4-2-3-1, porque o posicionamento do Flaco Lopes, de fato, foi... eu não sei se vocês conseguem ver aqui. O posicionamento do Flaco Lopes, de fato, foi mais meia do que um segundo atacante. Presença boa na área, mas mais um meia do que segundo atacante e jogando bastante por dentro. No meio mesmo. Um posicionamento bom, bacana para ele. Ele consegue desempenhar bem essa função, inclusive jogou muito bem essa partida. E aí, quando a gente olha aqui no posicionamento médio, um posicionamento redondo do Palmeiras. Um posicionamento bacana do time do Palmeiras. Vou iniciar de trás para frente. Gustavo Gomes, posicionamento de zagueiro. Bruno Fux, posicionamento de zagueiro. E você consegue analisar que são zagueiros construtores. Ou seja, mostra que essa partida o Palmeiras de fato jogou para frente, porque o posicionamento médio dos zagueiros estão no meio de campo. Esse é um posicionamento padrão quando você vai enfrentar um Guarani, vai enfrentar um Botafogo de Ribeirão Preto ou vai enfrentar o Capivariano igual hoje. Giai, posicionamento de um lateral médio construtor. Ótimo. Se ele foi bem ou mal é outros 500. Agora a questão que eu estou falando aqui quando diz a respeito tático, a respeito do que o Abel deveria fazer. Aqui ele fez certo. Fez o Giai se posicionar ofensivamente. Jefté, ainda mais à frente do que o Giai, porque tem mais capacidade técnica. E não fez uma partida ruim. Vi muitas pessoas falando, o Jefté é muito fraco, dá desânimo. Cara, é porque o Palmeiras não venceu. Aquele passe que ele deu no primeiro tempo ali, se eu não me engano, pro Sosa, ou foi pro Maurício, não lembro. Se faz o gol, dá uma assistência, já muda o cenário, porque o jogo dele pra mim foi bom sim. E teve um posicionamento ofensivo. Vamos para os volantes. Emiliano. O Emiliano, junto com o Evangelista, dá pra ver que eles não tiveram um posicionamento de Marlon Freitas, nenhum dos dois. O Marlon Freitas, normalmente a gente tá acostumado a ver aqui, se posicionando no meio da defesa, entre os dois zagueiros. Nenhum dos dois tiveram esse posicionamento. Você vê que o Emiliano caiu mais pela direita e o Evangelista mais pela esquerda, mas participando muito da criação do meio para frente. Não se posicionaram como fazendo uma linha de 3 na defesa. Isso, para uma partida contra o Guarani, é muito bom, muito positivo. E o Emiliano, para mim, da mesma maneira como falaram do GFT, para mim falaram de maneira equivocada. O Emiliano fez, sim, uma boa partida. Ele colocou, no segundo tempo, ele colocou uma bola ali na enfiada, se eu não me engano, pro Flaco Lopes ou pro Vitor Roque, não me recordo agora. No meio da defesa, um puta de um passe. Inclusive lembrou os passes que o Felipe Melo dava, às vezes, cortando a defesa. Se sai o gol, se o cara acerta o domínio e faz o gol, puto, o Emiliano Martínez fez uma puta assistência. Caralho, ele tem essa capacidade de passe. Mas como o cara não dominou, esquecem desse tipo de lance. E pra mim ele é, sim, tecnicamente, até melhor do que o Aníbal Moreno. Com a bola no pé. Ele tem mais capacidade de finalização, de passe, já de marcação nem tanto. Marcação eu acho ele marca um pouco distante. Só que entra em conflito com o que eu falo aqui. Defensivamente o Palmeiras já há anos não está bem. Então não dá para saber se o Aníbal, se o Emiliano de fato marcam bem, porque a época, pra gente, o Danilo, o Zé Rafael, até o Gabriel Menino marcava bem, mas porque o time era muito compacto, o time era muito coeso, principalmente defensivamente. Então aparentava serem jogadores de alto nível. Quando taticamente e defensivamente o time começou a ir mal, começa a apresentar os erros, né? Porque ninguém também ali é craque. Então, é difícil analisar defensivamente nessa questão. Mas ofensivamente, para mim, o Emiliano sim, é muito bom jogador e tem que ficar no Palmeiras. E o Evangelista participando mais dessa transição pela esquerda. Posicionamento ótimo. Maurício mais à frente. Um posicionamento pingado, sim, caindo para os lados e tal, vindo buscar a bola atrás. Mas, talvez um pouco por causa do próprio Flaco Lopes, que eu já mostrei o posicionamento médio dele, como meia. Então os dois ficaram meio que batendo cabeça, se você for analisar mesmo aqui. Porque o Maurício não caiu nem tanto pela esquerda, nem tanto pela direita. Teve posicionamentos mais quentes pelos lados. Mas o jogo não estava ali. Ele não dava profundidade, porque o Sosa jogou nas duas pontas. Cada tempo ele jogou numa ponta. Mas ele no primeiro tempo ele jogou mais pela direita. Nessa que ele jogava mais pela direita, aí o Flaco vinha mais para trás e o Maurício pela esquerda. Já no segundo tempo, já inverteu as coisas. O Sosa foi mais para a esquerda e aí o Maurício começou a cair um pouco mais para a direita. Então, enquanto o Flaco Lopes mais pelo meio. Não é o posicionamento correto para se usar o Maurício, até por isso ele não teve um desempenho tão bom na partida. Mas